Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Atualmente no Congresso Nacional está sendo discutido uma proposta de redução da maioridade penal, que tem como objetivo reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. Também está em pauta o projeto para a revogação do Estatuto do Desarmamento, que pretende liberar armas para os civis. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o sociólogo e mestre em ciências políticas, Dr. Olavo Furtado. Ele também é professor do curso de Direito da Uniso. Professor Olavo, como de praxe, no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Eu falei que o senhor é mestre, porém o senhor também tem doutorado, é isso? Isso. Qual é a sua titulação e a sua graduação? Bom, eu sou doutor em Sociologia, né? Fiz todo o meu... Entrei na Unicamp em 1987, saí de lá em 2004, né? Com todas as titulações e quase que uma placa de patrimônio. O senhor já emplacou graduação, mestrado Tudo. e doutorado? Eu fiz 2 anos de engenharia agrícola, por isso que eu gosto de números. Aí larguei, fui para Ciências Sociais e fiz minha carreira nisso. Aí eu me formei, fiz meu mestrado logo em seguida. Como eu morava com os meus pais, não tinha custos e tinha uma bolsa, eu acabei também fazendo um MBA na área de negócios internacionais, que eu também milito na área. Estou há 14, 16 anos aqui na Uniso, já tive vários cargos como gestor educacional em outras instituições, além daqui. E gosto de dar aula, sou um cara que nasci para dar aula. Minha grande paixão é ensinar e principalmente aprender, né? Porque a aula também é aprender. Agora tem aquela pergunta fatídica que a gente vem repetindo aqui em todos os programas. Além de dar aula, o senhor trabalha também. Ou seja, o senhor tem uma consultoria. Sim. Também que o senhor acaba fazendo outras atividades fora da universidade. Isso, mas a aula sempre foi eu não sou, é o inverso, né? Na realidade o bico é o trabalho, no sentido que você está colocando aí. Eu sempre gostei de dar aula, sempre fiz isso como a minha atividade principal, mas é que às vezes você é demandado em sala de aula, não é? Por algumas questões que fogem um pouco da nossa alçada em sala de aula. E aí, obviamente, isso acaba chamando outras coisas, outras atividades. Isso é muito comum no nosso meio de professores, principalmente porque eu sou um professor também da área de negócios, né? Então isso acaba acontecendo quase que naturalmente, o que é muito bom. Eu acho que aliar essa coisa da academia com a sociedade é uma coisa muito importante. Veja, por exemplo, esse programa assim, eu acho fantástico por causa disso. O senhor hoje está morando em Indaiatuba? Não, eu moro, na realidade eu moro num automóvel, porque eu viajo muito desde 1995, então assim, não tem muito sentido para mim morar num lugar porque eu tenho aulas ou algum tipo de coisa. Eu moro exatamente no meio de todos os lugares onde eu tenho alguma atividade profissional, que é Vinhedo. A Vinhedo. Eu brinco muito que Vinhedo é um bairro afastado de São Paulo, Sorocaba e Campinas, né? Fica exatamente o senhor tem uma residência fixa em Vinhedo? Em Vinhedo, e 2 residências transitórias, que são 2 automóveis que eu revezo aí, né? Uma casa de campo, que eu chamo de S10, e uma casa mais urbana, que é um Civic. Aí, nesses dias todos viajando, consequentemente, o senhor hoje, além da Uniso, está ministrando aula onde mais? Eu tenho aula em São Paulo, na Trevisan, há muitos anos. Eu sempre fui um professor muito fiel às instituições que eu trabalho e, obviamente, elas acabam também fazendo isso comigo. Então, eu tenho aula em São Paulo, onde também já tive atividades, e dou aula em outras instituições, mas aí como pós-graduação, né? Eu dou aula na Unisal, dou aula no INPG, já dei aula na FIA, de administração, já dei aula há muitos anos na São Francisco, Bragança, Itatiba, Campinas e algumas outras instituições aí de menor porte. Muito bem. Professor, dentro da pauta de hoje, que a gente quer discutir com o senhor e, consequentemente, fazer com que o nosso ouvinte e telespectador tenha um ponto de vista do doutor em Sociologia, com relação à maioridade penal. Nós falamos que maioridade penal, redução de 18 para 16. Porém, a nossa legislação já responsabiliza toda pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Ou seja, é o menor infrator, deve merecer medidas socioeducativas. Isso.
como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. O que muda se, de repente, nós reduzirmos de 18 para 16? Ele deixa de ter essas prerrogativas aí da liberdade para ir a uma prisão? Eu acho que tem uma questão importante anterior a essa, que inclusive vai passar pelos outros pontos aí da nossa conversa, que eu acho que assim, a capacidade que o Estado brasileiro tem de efetivamente fazer cumprir as suas leis. Eu acho que é uma questão mais estrutural essa, que acaba passando por discussões como essa da redução da maioridade penal. Eu brinco muito, né, de uma forma até pouco feliz, de que nós trabalhamos no Brasil sempre uma sensação de remendo. Nós sempre estamos tentando remendar alguma coisa. Se você não tem nada de uma forma planejada, de médio ou longo prazo, dependendo do tema, ou seja, tudo é toque de caixa, uma coisa muito rápida. E você, às vezes, mexe com coisas que são de extrema importância, não é? Ou seja, que acabam, uma decisão mal tomada tem efeitos que são efeitos de décadas, não é? E no Brasil a gente tem esse problema, a gente toma determinadas atitudes muito pelo calor da paixão, o que é um grande erro, não é isso? E o Estado, mais ainda, não poderia ser alguém que toma decisões no calor da paixão, né? Ou através não pode tomar uma decisão em cima de pesquisas de momento, ou seja, pesquisa ela mede um momento, né? E o Estado tem esse papel, mas no Brasil a gente tem esse problema que é tratar esses assuntos de uma forma muito simplista, não é? Ou seja, eu acho que a discussão sobre o tema, no caso específico de maioridade penal, ela é bem-vinda, mas ela não deve ser tomada em função de uma pesquisa que diz que, sei lá, mais de 90% da população quer efetivamente a redução da maioridade penal. Ou seja, nós não temos nem dados estatísticos confiáveis de violência desse adolescente. Ou seja, não temos uma medição séria. Temos alguns institutos pontuais aí, né, que medem violência, que estudam violência, né, esses núcleos que muito vinculados às instituições de ensino, mas ainda é muito pouco. Você não tem você não tem nem a base para tomar uma decisão. E aí você toma a decisão porque um belo dia alguém mediu e a população inteira é favorável à redução da maioridade penal sem saber o que é isso. É como se eu perguntasse assim, você gosta de pagar impostos? Lógico que não. Lógico que não. Ou seja, então se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública sobre isso, assunto. Agora, você vai, como Estado, tirar os impostos? Nunca. Porque aí você quebra, né? Você já com impostos você já quebra, você imagina sem impostos. Isso é uma discussão que você não tem sentido. Essa tem sentido. Você discutir a maioridade penal tem sentido. Mas é importante entender que nós ainda não temos uma estrutura que suporte esse tipo de atitude. Ou seja, nós já começamos o erro na fonte. Ou seja, que é a forma como a gente discute isso. Ou seja, e aí, mesmo que você tenha isso, você tem uma série de mudanças que precisam ser realizadas para que efetivamente você possa ter uma medição mais factível com a realidade, né? Uma posição mais factível com a realidade. Eu, pessoalmente, sou contra a redução da maioridade penal. Agora, professor, já não é nítido, não é claro que a nossa legislação, como o senhor disse, fazer um remendo só por fazer, tirar dos 18 para os 16, e por que 16 e não 14? Pois é. Porque senão, de repente, ele deveria também fazer por 12, tá? Mas, enfim, hoje, como eu estava dizendo, nós temos o menor infrator, ele tem uma série de responsabilidades, tá? Como medidas socioeducativas, de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço, a liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Ou seja, ele também acaba sendo preso numa fundação casa que seja, mas ele é, consequentemente, um indivíduo que tem a sua liberdade cerceada. Exatamente. E ele hoje cumpre essa pena. Agora, de repente, você colocá-lo num covil, junto com adultos marginais que respondem por crimes bárbaros, ele não vai criar aí uma universidade do crime? Exato. Eu acho que você usou um bom termo. São dois termos muito bons. O covil e a universidade do crime. Você fala, o sistema prisional brasileiro está falido há muitos anos. Ou seja, é uma masmorra, não é? Você vai e você pega. Primeira coisa, você tem, obviamente, qualquer crime, ninguém aqui está fazendo apologia de criminoso de qualquer espécie,
Você tem a punição e a educação. São coisas que não são efetivamente nessa ordem, mas elas precisam andar juntas. Agora, você pegar... eu gosto de citar 2 bons exemplos atuais que eu acho que são interessantes. Na verdade, um não tão atual assim, que é o pai da Liana, aquela menina do Colégio São Luís em São Paulo. Na época eu trabalhava próximo ao São Luís. Foi aquela tragédia, a menina com o namorado foram acampar e o tal do Champinha lá acabou estuprando, matando os dois e por aí vai. Ele era um cara que no momento do episódio foi francamente favorável à redução da maioridade penal. Hoje, se você pegar ele no jornal, ele é contra. O que ele acha que tem que mexer, e aí eu acho que é uma coisa a ser discutida e realmente um ponto importante, é qual é o grau de seriedade dos crimes que são cometidos para uma pessoa que tem 16 anos, porque obviamente você tem determinado, o cara que rouba uma maçã e o cara que comete um estupro com 16 anos, é óbvio que tem coisas diferentes nisso aí, você entendeu, né, relativizando. Mas é importante você entender que até uma pessoa que esteve como, infelizmente, né, de uma forma trágica, participando de um processo dificílimo, que é a perda de uma filha, ele, de uma forma absolutamente racional e meritosa, há de se dizer isso, não é? Porque hoje era um homem público, tem um cargo público, percebe que lá no afã, né, das paixões, no momento lá, você tem um tipo de postura. Obviamente, depois que você senta e analisa, não é? Você tem que entender que você tem outras variáveis que, na realidade, você, inclusive palavras dele, pode estar tornando o problema muito maior do que ele é hoje. E o outro caso é desse médico no Rio de Janeiro, absurdamente esfaqueado, ou seja, um motivo... não existe, fútil, né? Não existe motivo que não seja fútil para matar alguém. Lógico. Mas esse é de uma gravidade absurda, porque é uma facada, um moleque lá, um menino menor de idade também, que fez esse tipo de coisa, e a ex-mulher dele é a primeira a dizer que é contra a maioridade penal. Ou seja, que isso não resolve, não é? Agora, é importante dizer o seguinte, que eu acho que o Estado, ele tem que ser não só o legislador, mas também o aplicador dessas leis. Nós temos uma deficiência muito grande, porque o que acontece? Acho que esse é o maior problema. Quando você tem um Estado ausente em qualquer área, a sociedade por si só toma as rédeas. Você entendeu como é que é? E é daí que surgem milícias, é daí que surge práticas abusivas, é aí que surge a lei do você mesmo, você entendeu? Até moeda, né, as pessoas criam quando o Estado está ausente, não é isso? Então, eu acho que esse é um grande problema na área de segurança e, obviamente, isso tem reflexos em outras áreas. O Estado ele é muito ausente na aplicação das suas leis. Ou seja, isso não é uma deficiência, obviamente, do pessoal da área de judiciário, né, magistratura e por aí vai, mas sim porque você tem um sistema que, infelizmente, joga contra esse tipo de coisa. Mas, doutor Olavo, a gente não percebe que existe a máxima, a frase de que a polícia prende, a justiça solta? Se pega um D menor, tá, eu estou usando o termo aqui de forma pejorativa, mas o garoto com menos de 18 anos que comete um ato infracional, como uma pichação no muro de uma residência, lógico que se eu sou dono da casa, eu vou ficar muito bravo de ter estragado a pintura que eu fiz recentemente, mas aí ele é levado para a delegacia e a polícia vai buscar o pai e a mãe para ir buscá-lo lá, sim, toma um pito do delegado, vai embora para casa e amanhã ele volta. Ah, bom, então não é só o caso da pichação no muro, ele também é usado como soldadinho do tráfico, tá? Porque ele está traficando e ele não é preso, mas ele continua levando pito. Sim. Agora, essa frase da polícia prende, a justiça solta, como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que temos que tomar um certo cuidado com isso, que é o seguinte, a justiça ela tem um lastro, né? Todo o Estado de Direito tem que ter esse lastro, que são as leis. A justiça tem esse papel, não é? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando o judiciário legisla, não é? Ele está, obviamente, passando por cima dos outros poderes, a gente pode remontar até a antiguidade para entender isso aí, com Montesquieu, toda essa turma aí. Agora, eu acho importante o seguinte, eu fico um pouco com temor quando a gente pensa assim, não, mas o judiciário, ele vai lá, a justiça vai lá e solta. Não, a justiça vai lá e cumpre a lei. Você entendeu? Se você tem algum problema no que diz respeito à lei, que se jogue isso nos organismos, né, nas instituições que têm competência para isso e se altere a lei. Mas aí a gente não vai diminuir a maioridade penal? Sim, mas aí é uma questão que você discute lá no Congresso, com a sociedade civil. Ou seja, a justiça, obviamente, a postura, né, do pessoal do direito
tem sido, né, de contribuir para essa discussão, não é? Eu acho que isso, quando eu falo o pessoal do direito, na realidade estou falando de direito e segurança pública, acho que são coisas extremamente importantes e conectadas, né, numa visão de alguém que não é da área, claro, também isso, fazer essa ressalva, mas é importante entender que a justiça tem sim o papel de cumprir as leis, ela tem que seguir isso aí. O que nós temos que entender é que às vezes você tem que mudar as leis até para que ela se torne mais efetiva, ou seja, a própria justiça se torne mais efetiva. Eu brinco muito com os meus alunos de direito, que e não é uma coisa que o aluno de direito ele percebe que ele pode ser extremamente injusto estando rigorosamente dentro da lei. Ou seja, isso é uma deficiência, você entendeu? Ou seja, nós temos que ter essa questão. E não esquecer só que a lei ela é algo que tem que ser aplicado. Eu sempre me perguntei por que nos Estados Unidos você tem uma Constituição que é uma carta de princípios, não é nem um conjunto de leis, não é? Ou seja, em algum momento os Estados Unidos entenderam que os princípios que ele queria ter como nação seriam esses, né? E aí você tem, então, a aplicação desses princípios, não é? Aí o papel, sim, do judiciário é um papel importantíssimo também, de entender o que está acontecendo, de entender o que se queria dizer como nação. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, mas é uma coisa de um país que já tem uma democracia muito estabilizada, que o direito civil foi feito não só dentro das tribunas, mas também a ferro e sangue, não é? Ou seja, tem uma história. E, obviamente, isso não é uma coisa, é uma comparação que deve ser feita, mas com as ressalvas de entender que o Brasil é um país que está se moldando, não é? De uma forma, talvez não na velocidade que nós queiramos, mas sim mas está se moldando, é uma coisa importante. Essas discussões, apesar de acaloradas, eu acho que são extremamente positivas, até para que a gente possa vir, né, num programa e contar um pouco sobre essas histórias. Eu acho que esse é um aspecto bom. Agora, as posições, elas variam e, obviamente, algumas são bem exageradas. Tem muita gente que nesse assunto, Fernando, joga para a plateia. Não é? Principalmente quando você te dá votos, esse tipo de coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de que o povo tem sempre razão. Já se fez muita coisa ruim em nome de uma pseudo-palavra chamada povo. Não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Estado nem sempre ele tem que estar de acordo com o que pensa a grande maioria. Isso pode ser uma ditadura de maioria, o que é uma coisa muito perigosa, e a história está aí para contar um monte de coisas ruins que já aconteceram com esse tipo de postura. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o Dr. Olavo Furtado, sociólogo, professor da Uniso, para falar sobre maioridade penal, falar sobre a lei do desarmamento e falar também a respeito de eventuais mudanças e reformas políticas no país. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo, para falar sobre política brasileira, o Dr. Olavo Furtado, professor do curso de Direito da Universidade de Sorocaba. Ele é sociólogo. Professor, para a gente encerrar esse bloco, esse assunto de maioridade penal, muitas vezes, agora o senhor falou recentemente que a voz das ruas, ou seja, caberia não só os representantes do povo, uma vez que nós entendemos que os deputados foram eleitos de forma democrática, os senadores idem e o presidente da República também, mas um plebiscito popular para que a gente discutisse a maioridade penal com a população e a população, sim, referendasse que a maioridade penal deve ser diminuída, ou o senhor acha que a população não está madura o suficiente para isso, que nós vamos entrar daqui a pouco na lei do desarmamento, está querendo se revogar a lei do desarmamento, a gente vai explicar isso, o que está acontecendo. É uma forma de resolver a situação?
Eu não devolver para o povo a responsabilidade? Eu acho que não é uma forma, porque você falou bem aí, devolver para o povo a responsabilidade. Então, mas é a responsabilidade do Estado, não é? É muito mais fácil você punir do que você educar. Ou seja, né, é muito mais fácil você encher uma prisão de gente do que efetivamente investir em educação, questões sociais e por aí vai. Não que isso, obviamente, seja a única medida que vai acabar com a violência no país. Isso não existe. Ou seja, é um ledo engano, né, achar que não tem que existir algum tipo de forma de constrangimento ou punição para medidas como essa. O Estado ele tem um papel de equalizador, não é? Se você tem algo que sai fora da curva, o Estado tem que ir lá e manter o ponto de equilíbrio, senão seria um caos isso aqui, não é? Uma guerra de todos contra todos. Então ele tem esse papel. E você não pode terceirizar a sua responsabilidade como Estado. Jogar uma consulta para a sociedade de um tema como esse, tudo bem, pode até ser algo que você efetivamente queira ouvir, eu acho que faz parte do processo democrático. Mas há de se tomar cuidado, que é aquela coisa que eu falei para você dos impostos. Se você fizer uma pesquisa, 100% vai dizer que não. E aí? Então, assim, que atitude nós vamos tomar em relação a isso? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que esse é um mecanismo. Você tem outros mecanismos de tomada de decisão que são tão importantes quanto, por exemplo, ver o que acontece nos outros países, obviamente levando em consideração as diferentes culturas que você tem. Inclusive, nós temos informação aqui, que a produção acaba de passar, que em 54 países que reduziram a maioridade penal não se registrou redução da violência. Nenhuma. Ou seja, aplicou-se a diminuição da maioridade penal e a violência continuou. Exatamente. Espanha e Alemanha voltaram atrás da decisão de criminalizar menores de 18 anos. Ou seja, não deu resultado, volta atrás, continua sendo 18 anos. 70% dos países do mundo estabelecem 18 anos como idade penal mínima. Exatamente. Eu acho que aí é uma questão importante a se levar em consideração. Também é uma nova variável que tem que ser analisada, você entendeu? Mas tudo indica, tudo caminha para algo de dizer que, olha, a redução da maioridade para 18, 16, 14, ou seja lá o que for, é um equívoco, não é? Você tem questões até de parametrizando com outros países, você tem a própria situação do país Brasil em termos de estrutura prisional, etc, etc, ou seja, tudo está indicando que esse seria um grande equívoco, não é? O único argumento que eu consigo entender é que você tem aí um pessoal que está jogando para a plateia, que eu acho que é esse tipo de coisa. E isso é uma coisa muito séria, de uma irresponsabilidade muito grande. Agora, como é que o senhor vê hoje a situação no Congresso? Segundo as informações, está se aguardando a constituição de uma comissão temporária para ter um parecer de um relator de comissão especial destinada a proferir uma proposta de emenda à Constituição e, consequentemente, isso vai levar tempo. O senhor acredita que isso vai acontecer? A grosso modo, o Brasil vai diminuir a maioridade penal porque jogou para a galera e a galera está pedindo que diminua e, consequentemente, aqueles que forem eleitos, muitos foram eleitos com o discurso de que vou diminuir a maioridade penal se eleito eu for, e aí? Isso é uma coisa interessante, e aí eu vejo uma coisa positiva, né, em relação ao país. Nós demoramos, essa discussão vem de muito tempo, essa discussão do que fazer em termos de maioridade penal é uma coisa assim de secular quase. Mas é importante entender uma coisa, à medida que eu acho tão errado protelar alguma discussão do que a tomada de decisão. O erro de protelar, para mim, tem o mesmo sentido do erro de correr, você entendeu? Então nós temos que sentar e vamos discutir esse assunto. Acho que isso é uma coisa que está acontecendo hoje. E vamos tomar uma decisão. E você pode perceber, e aí vem um aspecto que eu acho interessante no país, Fernando, e a audiência, que é o fato de que à medida que esse assunto vai ganhando corpo, vai ganhando mídia, vai ganhando, parece que agora vai sair a discussão. Aí você começa a ter uma tomada de decisão, uma tomada de postura da sociedade, dos agentes políticos, dos formadores de opinião, dos veículos de comunicação. Ou seja, você começa a tomar, e é óbvio que isso tem uma influência muito grande no lugar onde a decisão é tomada, que é o Estado e especificamente no Congresso. Ou seja, hoje você tem em torno aí de uns 40 congressistas que ainda estão indecisos. A aprovação de uma medida como essa é um número muito grande de congressistas, não me lembro quantos são,
mas é uma decisão que assim, a sociedade começa a se mexer, isso entra, é o que eu brinco muito assim, isso entra na discussão do jantar. Isso é muito bom. É sinal de uma democracia que está se tornando mais madura a cada dia que passa. Ou seja, determinados assuntos que você não discutia no Brasil, hoje acabam sendo discutidos dentro de uma sala de jantar, com a família, e as posturas e as decisões, né, são tomadas, e isso obviamente acaba se refletindo nos meios de comunicação, no Congresso, no Estado, ou seja lá for. Isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. É doloroso, não é uma coisa bem dolorosa no país ainda, mas eu acho que é uma coisa... discutir assuntos é uma coisa extremamente positiva. E até pela experiência que conheço de outros países, e é isso que faz um país ser democrático. Você entendeu? Existe também, não sei se o telespectador conhece, uma metodologia de votação eletrônica no site do Congresso. Ou seja, você responde a uma enquete. São várias as enquetes que estão lá. Você é a favor ou não da maioridade penal? Você vai lá e vota. Você é a favor ou contra a lei do desarmamento? Você vai lá e vota. Você é a favor ou não contra a lei da pena de morte? Agora, isso é colocado como pergunta no site e isso pode ser uma referência. Mas, por outro lado, professor Olavo, é muito leviano afirmar que aquilo ali também é a voz do povo, porque qualquer um pode votar quantas vezes quiser. E se eu sou contra e o grupo que eu pertenço é contra, vamos fazer hoje uma bateria de votos contra. Isso. Então, você reúne aí pelas redes sociais e pede para votar contra. Ou, se você é a favor, da mesma forma. Fora a tecnologia que você tem para fazer a votação. Muitas vezes o robôs, sistema, né? Que eles chamam, robô que acaba votando por você. Agora, você acredita que é levado em consideração isso? Não, eu acho que tem que se tomar um certo cuidado, como você bem levantou. Eu também sou professor de ciência política e eu acho que qualquer forma de consulta, não pelo também fato de ter sido feito 2 anos de engenharia, eu acho que a matemática ela tem método. Não é qualquer coisa, é como se eu saísse num quarteirão aqui perguntando se você é favorável ou não à maioridade penal. Você deu 2 a favor, exatamente. Então você tem a maioria absoluta. É claro, dependendo do bairro que você tiver, das coisas, as pesquisas têm métodos estatísticos para comprovar esse tipo de coisa. Agora, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque é aquilo que você falou. Não é o melhor mecanismo, não é? Que bom que as pessoas se manifestem, mas não vamos esquecer que a gente não está elegendo a rainha de uma festa folclórica, ou seja, da Oktoberfest. Nós estamos discutindo coisas mais sérias. Então, isso pode até ser um mecanismo para a população se manifestar e por aí vai. Mas é de uma série de outros, de uma série de outros instrumentos que você tem para consultar a população. Eu acho que toda consulta é bem feita. Eu acho que ela é bem-vinda, não é bem feita, desculpe. Se ela é bem feita ou não, é uma outra coisa a se levar em consideração. Agora, é claro que as pessoas que foram eleitas com esse tipo de discurso têm que estar de acordo com o que eles se elegeram. Tem uma base aí que pode até... nós até não podemos concordar com a postura, mas afinal de contas, democracia é isso mesmo, mas essa pessoa tem que ser coerente com o que ela se elegeu. Se ela se elegeu dizendo que ela quer que a maioridade penal caia para 12 anos, 10 anos, ela tem que, obviamente, estar diante disso aí. Não é o caso nosso aqui, você entendeu? Agora, tem gente que tem outro tipo de postura e, obviamente, essas pessoas também se elegeram com esse tipo de proposta e, obviamente, eles têm que defender essa proposta. É um tema muito polêmico. Não é? Agora, falando do outro tema polêmico, que é essa lei do desarmamento, inclusive existe, você está vendo o endereço aí do site da Câmara dos Deputados, onde você tem a possibilidade de votar. Hoje a situação é a seguinte, numa enquete que consta no site, aponta que cerca de 86% são favoráveis à revogação do Estatuto do Desarmamento. O que aconteceria? Daria direito a qualquer cidadão no país ter até 9 armas de fogo em sua residência, comprar mais de 5.000 munições por ano e ainda andar armado nas ruas das cidades. Lembrando que houve um plebiscito pela lei do desarmamento, ou seja, iria proibir em 100% a venda de armas para civis. Isso não foi adiante, ou
Você pode comprar uma arma de fogo, eu posso comprar uma arma de fogo, o professor Olavo pode, desde que preencha alguns pré-requisitos para a compra da arma. Não é igual aos Estados Unidos, que você chega num supermercado e compra uma arma de fogo. Hoje você tem que preencher alguns pré-requisitos, você tem que fazer curso e treinamento com a Polícia Federal, você passa por exames psicotécnicos, psicológicos, aí você compra a arma de fogo e você tem o registro da arma para tê-la em sua casa. Esse registro, todo ano você precisa renovar e não é barato. Consequentemente, se você não tiver o seu registro atualizado, você está com a arma de forma ilegal e pode ser preso. E o crime é inafiançável. Agora, professor Olavo, o que quer se derrubar é, você facilita a compra de armas. Hoje você já pode comprar, mas você vai facilitar a compra de armas e você vai dar direito ao cidadão comum, ou dito cidadão de bem, andar armados. Qual é a posição do senhor com relação a isso? Eu tenho uma posição muito pessoal. Primeiro, eu não gosto de arma. Eu jamais teria arma em casa, não sei usar arma. Para você ter uma ideia, eu tenho um canivetinho de pica-fumo, aquele que vem dentro de um corinho que eu uso de vez em quando assim para chupar laranja, né? Então, assim, eu não sou um cara que gosta de qualquer tipo de arma, é uma posição absolutamente pessoal. Mas há, de novo, de olhar de uma forma mais objetiva e racional em relação a isso. Primeiro, fazendo de novo uma comparação, até para entender, você já citou também algumas coisas que eu acho que são interessantes. Primeiro é o seguinte, a indústria armamentista nos Estados Unidos é muito forte. O lobby da indústria armamentista nos Estados Unidos é poderosíssimo. Até só um detalhe, hoje eu peguei uma informação de que o Brasil é o 4º maior produtor de armas de fogo do mundo. Exatamente, e acho que está entre os 5 primeiros em termos de segurança privada. Tem uma série de dados interessantes para a gente trabalhar aqui. Mas voltando aos Estados Unidos, primeiro é o seguinte, nos Estados Unidos existem estados, né, da federação que é tradicional, são estados, como eu vou dizer, caipiras, onde as pessoas saem para caçar, é uma coisa cultural lá. Então é óbvio que tem lá um moleque lá de 12 anos lá que tem a sua arma de fogo para caçar lá com o pai e por aí vai, né? São estados mais rurais, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa. A outra coisa é quando você pega, por exemplo, uma arma de um mariner, de um militar norte-americano e faz essa arma uma versão para civil. E o que é mais assustador, uma versão feminina dessa arma, não é? Com cores, né, que fazem esse tipo. E aí você começa a perceber que os Estados Unidos eles perderam o controle sobre esse tipo de coisa. E de vez em quando aparecem essas tragédias de pessoas que invadem uma escola e matam todo mundo. É como você falou, é muito fácil comprar arma nos Estados Unidos. Você, né, do lado de uma pilha você vai lá e pega uma .40 e leva para casa. Isso é uma coisa muito complicada e, de certa forma, agora você percebe que tem um caráter meio que irreversível, né? Porque esse é um grande problema que você tem nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender o seguinte, você garante a segurança, não é? O Estado ele garante a segurança. Então, um outro exemplo, quando você fala assim, o cara está sob condicional, qualquer filme aparece isso, ele não está condicional, não está livre. Ele está sob condicional, ele tem um agente de condicional lá que efetivamente vai atrás dele para saber se está tudo certo. Em alguns casos o cara anda com aquelas tornozeleiras, etc. Então, assim, é uma coisa que meio que funciona. Então, eu não estou dizendo que ele é perfeito, ele tem os seus problemas. Quando você fala que a sociedade pode se armar, aí a discussão é a seguinte, qual é o grau de possibilidade que ela tem de se armar? Se você, de novo, a mesma coisa lá que a gente está falando da maioridade penal, se você, de novo, delega isso ao livre-arbítrio da sociedade, cuidado, porque isso é muito perigoso. Ou seja, né, você, de novo, numa situação aí de paixões, de raiva, você pegar uma arma e descarregar num pichador, por exemplo, é uma coisa muito séria, não é? Então há de se tomar cuidado com isso. Eu, pessoalmente, tenho uma posição muito clara em relação a isso, que é o seguinte, eu não acho que nós, indivíduos, temos uma competência tão grande, não é? Uma atitude zen tão grande, de não estarmos sujeitos a um tipo de postura agressiva individual. Com uma arma na mão, mais ainda. Entendeu? Essa é uma posição.
A outra coisa é o seguinte, se já é difícil você controlar com toda essa regulamentação que você tem, mais difícil ainda é se você liberalizar. E com certeza essa arma, uma grande parcela dessas armas que seriam, entre aspas, comercializadas, né, ao livre-arbítrio dos indivíduos, uma grande parcela dessa iria parar na mão do crime organizado, porque é efetivamente onde elas terminam. Então eu acho que assim, a política de desarmamento da sociedade, no meu ponto de vista, ela é bem-vinda. A regulamentação do uso dessas armas, ela já existe, não é? Como você falou, e obviamente você tem de novo uma discussão acalorada em função aí de uma ausência do Estado no quesito de segurança. E aí novamente você tem aí uma onda, né, de gente dizendo que não, agora eu preciso me armar porque o Estado não está fazendo. Só para você ter uma ideia, ontem eu estava assistindo um TCC sobre empresas privadas de segurança, não é? E todo esse pessoal de vigilância, segurança patrimonial, etc., todos eles passam pelo crivo da Polícia Federal. Ou seja, o Brasil hoje tem inúmeras empresas de segurança. Ou seja, até ontem foi o motivo da conversa no TCC, não foi aqui, foi em São Paulo, de que você tem hoje milhares de empresas nessa área. Por quê? Porque o Estado está deficiente no quesito segurança. E aí, obviamente, a sociedade se organiza, né? Ela tem que, obviamente, responder, porque é uma demanda que ela tem a segurança, ela se organiza de outras formas. Então, de novo, a estrutura, né, o problema estrutural está sempre nessa questão de qual é o grau de participação que o Estado tem na nossa vida da sociedade brasileira. E aí a gente vê que nessa questão de segurança, ela sempre foi muito deficiente, não é uma solução de curto prazo, né? Você tem investimentos para serem feitos, e isso acaba passando numa discussão sobre maioridade penal, sobre a questão do desarmamento, sobre uma série de outras questões que efetivamente acabam batendo na nossa porta, né? Não de forma sempre positiva, mas também de uma forma triste, às vezes até trágica. E até entendo essa posição, às vezes, passional em relação a esse tipo de coisa. As redes sociais são um mar de paixões, né? De discussões de paixões. Mas o Estado não pode se pautar sobre comentários de Facebook. E a fazer justiça com as próprias mãos? Poderia ser aí um resultado dessa falta de presença do Estado na segurança pública? Esse assunto a gente discute já, depois do intervalo. Mude o sentido das coisas. Porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando com o doutor Olavo Furtado sobre política brasileira e segurança pública. Doutor Olavo, a gente deixou uma questão no ar, que era a questão da justiça pelas próprias mãos. Se o Estado não diminui a maioridade penal, eu vou pegar aquele elemento e dar uma coça nele, tá? E de repente resolver a situação. E nós tivemos situações trágicas. Recentemente, uma mulher foi morta no litoral, que alguém viu pelas redes sociais, vai ser um assunto que a gente vai falar já, que até que o doutor Olavo comentou, você não pode se pautar pelo Facebook. Alguém achou pelas redes sociais que aquela mulher, ela era uma senhora que fazia magia negra e, consequentemente, matava crianças. E alguém achou que ela era a mesma que estaria naquela foto da rede social pelo dito do perfil. E aí foram lá e mataram essa senhora e depois descobriram que não tem nada a ver, pelo contrário. Agora, a gente não tem a arma necessariamente liberada, o 38, a pistola, a metralhadora para o civil, mas, por outro lado, você tem paus e pedras e aí você também cria a justiça pelas próprias mãos. Hoje o cidadão está buscando isso como alternativa, inclusive, infelizmente, tivemos uma colega jornalista, a Sherazade, lá do SBT, que
propagou isso com muita insistência, e o sindicato dos jornalistas, eu particularmente sou contra esse tipo de manifestação dela, popularesca, de incentivar a justiça com as próprias mãos. Não, a justiça com as próprias mãos, para mim, é uma espécie de ignorância social. Não existe outro termo, é uma coisa... não dá nem, eu estou tentando puxar na história, assim, para fazer isso. Não dá nem para falar que isso é da Idade Média, porque a Idade Média tinha uma estrutura jurídica lá que não permitia esse tipo de coisa. Se estava correto ou não, era outra conversa. Mas acho que não existe isso. Acho que é uma coisa panfletária, não é racional. Né? A maior referência que eu teria em relação à justiça com as próprias mãos é o que a natureza faz, você entendeu? Mas não estamos falando de gente, não é? Então é uma coisa que você não pode levar em consideração à medida porque com poucos argumentos você rebate esse tipo de postura. É uma postura perigosa, também concordo com você, principalmente quem tem a possibilidade de formar a opinião, de que é seguido nas suas opiniões. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque a hora que o problema acontece, não dá para voltar atrás. E aí eu acho que o caso clássico é esse que você citou, daquela mãe, que vamos lembrar que ela era uma mãe de 2 crianças, pobre, não é? Que foi linchada, não é isso? Morta. E se você quiser pegar na internet, você vai ver a foto do pai com as 2 filhas, com a camisa da mãe linchada, e aí não tem mais o que fazer. Aí é paliativo, não é? E aí vem aquela grande questão de quem é a culpa, não é? E aí você vai vendo que você tem, se você for ver, a culpa vai sendo potencializada, cai numa multidão, e aí você fala, bom, então isso é justiça com as próprias mãos? Na verdade, isso é injustiça com as próprias mãos. Se isso vai ser feito com pedra, com pólvora ou com um pedaço de pau, ou seja, isso está completamente equivocado. Ou seja, não é uma sanidade social esse tipo de postura, não é? Você tem mecanismos para averiguar, você tem mecanismos para condenar, você tem mecanismos para inocentar, e mesmo em países que já têm instituições sólidas, cometem erro. Você veja esse cara que acabou de sair 43 anos numa solitária nos Estados Unidos. Ou seja, será que o Estado não pegou pesado demais nessa punição? Não que ele não tenha que ser punido, né? Quantas vezes gente no corredor da morte, né? Que lá é chamado de corredor verde, não é? Não sei se essa é a melhor tradução. Mas ou seja, quantas vezes as pessoas na boca lá de ser morto, descobriu-se que estava equivocado. Então você tem que tomar muito cuidado, porque assim, todo mecanismo ele tem alguma ponta de falha. E a gente tem que estar sempre preocupado com esse tipo de coisa. Quando você entrega isso para a sociedade ela vai fazer isso que você falou mesmo, a justiça, o linchamento moral, o bullying, ela vai fazer esse tipo de coisa. E obviamente isso não é uma coisa correta. Por isso que você precisa ter uma instituição objetiva, né, que fuja, seja racional, para entender o que está acontecendo e, obviamente, tomar uma decisão. Se ela é a melhor ou não, é óbvio que isso a gente vai entra numa discussão. Se ela é a correta, se ela é assertiva, ou seja, o risco de se errar é muito menor. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque senão você vai começar a falar que então eu não preciso do Estado. Eu não preciso do Estado de Direito. E, obviamente, eu não vou precisar da democracia. Eu caio nesses democratismos que descambam nessas aberrações que você vê, que é uma mãe de família sendo linchada por um erro, por uma coisa que foi feita numa mídia social, numa rede social. Agora, doutor Olavo, como é que o senhor avalia essas redes sociais? A gente estava dando exemplo, vamos falar aqui do Facebook. Então, tivemos recentemente em São Paulo a Parada Gay, e lá houve uma imagem que foi, assim, o ponto culminante. Essa imagem era de uma moça seminua ou nua, crucificada. E aí os ditos cristãos evangélicos e católicos dizendo que aquela imagem era grotesca porque fazia associação a Nosso Senhor Jesus Cristo e não podia ser daquele jeito. Por outro lado, aqueles que fizeram a encenação disseram que Cristo foi crucificado para salvar a vida dos outros, e ali estava apresentado aquela imagem como a morte daqueles que querem ter uma vida convencional, dita comum, do LGBTS.
Como é que o senhor vê as redes sociais? Até que ponto esses ditos discursos, e aí começam a aparecer imagens que não eram daquele movimento, que foram colocadas lá para estimular ainda mais essa dita análise que o público faz. Como é que o senhor avalia? Não, eu acho que, assim, primeiro uma coisa em relação a essas mídias sociais, redes sociais. Eu sou fã, eu gosto muito, demorei para entrar. Entrei e acho que é um veículo de comunicação muito bom. Me sinto informado, não é? Porque não é só Facebook, temos Twitter. Agora eu sou um novo participante do Instagram, que eu descobri que também é um lugar interessante. No meu caso, como eu escrevo desde os 11 anos de idade, tenho prêmio literário, etc., é uma forma também de eu guardar as minhas ideias. Porque às vezes você está no afã, aí você registra alguma coisa, né? E uma relação que eu tenho com os meus alunos, eu acho que é uma coisa muito arejada. Eu acho que é uma coisa bem... Mas é aquela coisa também que faz parte da sociedade. Eu não diferencio muito, Fernando, essa coisa de mundo real e mundo virtual. Na realidade é tudo real, você entendeu? Se isso está passando por uma fibra ótica, ou isso está aqui entre nós, né, numa sala como essa, num estúdio como esse, ou seja, para mim é mundo real, não é? Só que você tem que tomar um certo cuidado com essas redes, porque elas não têm, e me corrija se estiver errado, é um termo que mais da área de comunicação, ela não tem edição. Não, de forma ela não tem edição, né? Ou seja, é uma folha em branco que você coloca o que você quiser. E transmite para quem você quiser. E você não tem limite. E aí, às vezes você pega, você quer fazer um estardalhaço com uma coisa, vai para a mídia social. Você entendeu como é que é? É aquela coisa, né? Às vezes a pessoa, tem gente que vive disso, de fazer esse tipo de coisa, que o termo é trollar, né? Tem gente que vive disso, tem gente que tem uma certa psicopatia de ficar na internet, né, com manifestações racistas, com manifestações de intolerância, com antirreligiosa, com posturas que efetivamente não teria num congresso estudantil, numa festa, num ônibus, no metrô, numa sala de aula. Ou seja, ali eles acham que você tem o espaço da liberdade 100%, da liberdade total, e você não percebe, porque você está trancado dentro de um quarto ou num ônibus mexendo num celular, você acha que você está... não, aquilo é mundo real, sujeito às penalidades e punições que a lei tem. Ou seja, o que você tem ali dentro, que é a parte positiva, que eu já externalizei aqui, mas você também tem uma parte negativa e deve-se tomar muito cuidado lá. Porque o nível de intervenção dos organismos reguladores é muito diluído. Nós estamos caminhando, eu sempre digo isso para os meus alunos, você está numa fase de transição, e não é só aqui no Brasil, não, mas na humanidade toda, e uma fase de transição ela é sempre... uma hora você acha que está certo, outra hora que está errado. Eu brinco muito, você imagina uma virada de século no século 1000, né? Você está virando, ou uma Revolução Francesa, o que as pessoas pensavam. Então isso vai acontecer, isso não vai... Olhar para 200 anos atrás, 1000 anos atrás, hoje é fácil. Você sabe o que aconteceu. Mas você está passando por um processo de transição, e essa sociedade de informação é uma sociedade muito dinâmica. Você não está falando com coisas... sabe, palpáveis, você está falando coisas intangíveis. Vocês que são da área de comunicação devem sentir isso dia a dia. Não é? Quantas vezes eu já ouvi dizer que o maior jornal do mundo, o New York Times, vai acabar por causa da internet. Quem disse isso? O editor-chefe do jornal. Mas ele está aí. Você entendeu como é que é? Hoje eu estava vindo para cá, um dos caras que eu gosto de ouvir, que é o Eustáquio Gomes, que é um jornalista fantástico, um fotógrafo fantástico, da área de tecnologia, ele dizendo que agora que ele está conseguindo ler livro digital. Ou seja, o cara que praticamente passa a vida inteira estudando tecnologia vem dizer que não, eu ainda prefiro, né, um tempo atrás eu ainda lia livro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades absolutas. Porque as verdades absolutas numa sociedade onde o que se transmite é luz, não é? Né, a luz está indo para lá e para cá, porque na realidade é isso, né? A informação ela vai pela luz, velocidades da luz. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas coisas colam muito rápido. E a polêmica, ela é uma coisa assim, nesse período de transição, com o que a gente tem de mídias de comunicação e tecnologia,
ela é pólvora, é uma coisa que... Você quer causar alguma coisa, joga na internet, você entendeu como é que é? Às vezes é uma coisa que você pegar séculos atrás, para você criar essa coisa do coletivo, putz, você tinha que ter sindicato, partido, movimento social, algum mártir, alguma coisa aqui e ali. Hoje não, cara. Hoje, num clique, você consegue criar polêmica por coisas, às vezes, que são absolutamente... existe a responsabilidade, professor? O senhor acredita Claro que que aquele que, da intolerância, por exemplo, aquele que entendeu que aquela imagem da moça crucificada, ela atenta ao bom costume da moral católica, evangélica, mas, por outro lado, ela denuncia a morte daqueles que saem do dito do convencional e são gays, lésbicas e simpatizantes? Na realidade, eu queria saber a posição de Jesus Cristo nessa aí. Entendeu? Já que é o grande protagonista da história. Os comentários, para mim, são todos comentários, literalmente não me interessam. Eu não gosto de coisas agressivas sob qualquer ponto de vista. O senhor acha que agrediu aquela imagem? Eu acho que é agressiva, sim. Eu acho que é agressiva. Não é uma denúncia? E eu acho que vão ter pessoas que estão já trabalhando em cima disso, de fazer uma denúncia. Agora, de novo, nós estamos dentro de um processo de transição. Lembra que o país está... No processo de transição, você tem radicalismo tanto para esse lado quanto para esse aqui. Você entendeu? Qual é o risco de termos esses radicalismos? Não, eu acho que o risco é você ter uma ruptura, mas não é o caso aqui, porque as instituições são fortes, no caso do Brasil. Entendeu? As instituições são fortes. Você pode ver que uma postura mais radical, a própria estrutura tende a puxá-la mais para o centro. Tanto é que ela não cola, não é? Isso vale para qualquer coisa. Eu acho que isso é uma coisa importante de se entender, porque o Brasil tem instituições que são sólidas, nós não somos uma Venezuela, nós temos instituições que são sólidas e que obviamente, têm o seu trabalho. Não vamos ter uma guerra santa? Acho que não, mesmo porque o sincretismo no Brasil é muito grande, né? Eu brinco muito que nós somos uma espécie... Você já viu aquela gelatina super colorida, que a gente joga um creme de leite em cima para ver se dá gosto e ela vira... uma gelatina com gosto de creme de leite. Você entendeu como é que é? Acho que o Brasil é isso. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que você está dentro de um processo de consolidação de um país que sai da sua puberdade, né? Ganha sua maioridade, está ganhando sua maioridade, e é isso como qualquer processo físico, biológico. Não é? Nós fomos jovens, sabemos o que é isso. Há muitos anos. Há muitos anos, mas você sabe como é. A gente tem mais autoridade para falar então sobre isso, até para tranquilizar os nossos alunos. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos uma geração de alunos aí que estão com referências que não foram as nossas, e obviamente ninguém vai ficar vendendo referências do passado, apesar de que eles ouvem coisas que nós ouvíamos, não é? Em termos de música. Mas é importante que eles vejam na gente assim, aquele porto seguro, não é? Não porque nós vamos dizer para eles onde é que vai terminar tudo isso, quais são os 5 ou 6 números da Mega Sena acumulada e por aí vai, não é isso. Mas é para eles entenderem que isso faz parte do processo histórico, faz parte da maturidade de um país, né? Eu tenho muito mais preocupação com esse tipo do deixa estar, né? Do let it be, deixa estar, né? Deixa correr, né? Deixa a vida me levar. Eu tenho que tomar um certo cuidado com isso, porque você tem que participar desse processo. É um processo doloroso, é um processo que muitas vezes implica em... E eu falo que nós também estamos sujeitos a esse tipo de coisa, em acertos, desacertos, faz parte do processo. Eu sou um cara muito otimista em relação ao Brasil, em relação ao brasileiro também. Eu ainda tenho um pouco de problema com quem nos dirige. As pessoas que nos dirigem, eles precisam ser um pouco melhor preparadas. Mas também faz parte do processo. Ou seja, a maturidade que a sociedade brasileira está ganhando não está na mesma velocidade que a maturidade das pessoas que nos dirigem. Isso é muito grave, não é? Isso é muito ruim. Mas eu acredito que essa maturidade que você tem aqui na sociedade, que está tendo, e é óbvio que essas discussões acaloradas passam por aí, não é? Elas vão se refletir aqui no lugar de decisão, no locus de decisão que é o Estado, você entendeu? E eu começo a perceber isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito tranquilo em relação ao país. Eu jamais iria para Miami.
Muito bem. Professor, quem quiser bater um papo com o senhor, contestar ou confirmar esse ponto de vista, convidá-lo para uma palestra, enfim, qual é a forma mais fácil? A rede social? Então, eu gosto muito de usar assessoria de imprensa aqui, eu acho que é a assessoria de imprensa da Uniso, eu acho que é uma forma até de valorizar o pessoal que sempre me convida, me ajudam, eu estou muito em mídia, agora mais no interior também, eu acho que eu sempre gosto de valorizar, qualquer coisa me liga aqui na Uniso. Eu também tenho essas mídias sociais. Qual é o seu endereço no Facebook? O meu é Olavo Furtado, no Instagram também, eu quero ver se eu uso essa Pode ser via logomarca. assessoria de imprensa, então, acom@uniso.br, ou você pode também procurar nas redes sociais o professor Olavo Furtado, pelo próprio nome, você encontra lá. Isso. Professor Olavo, muito obrigado pela sua presença, com certeza foi muito rico e produtivo esse nosso papo. Eu que agradeço, sempre uma oportunidade, agradeço aí o pessoal da tua produção e sempre a sua amizade e simpatia, que é algo que não tem preço. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você pode rever também todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!